vocês aqui, meus amigos. Espero que a semana de vocês tenha começado abençoada e a todo vapor. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Meus amigos, vou falar um pouquinho sobre prescrição de exercício resistido aqui. Dois assuntos. Vocês sabem que eu respondo todas as mensagens que vocês passam para mim. Eu respondo vocês, todas as perguntas que vocês me fazem, respondo de muito bom grado, de muito bom coração. Fico feliz por vocês me procurarem para poder sanar dúvidas de vocês. Vamos entender algumas coisas sobre prescrição do exercício? Eu vou colocar a minha máxima logo no início da nossa live para que todos sigam na mesma linha de raciocínio. Pode ser assim? Exercício é para quê, para quem e quando. Musculação para quê? Para quem não tem força. Musculação quando? Musculação quando buscamos aumentos de força. Para quê? Para aumentar a força. Para quem? Para quem não tem força. E quando? Logo no início de qualquer modalidade esportiva que se for praticar. Vamos imaginar que a pessoa num determinado momento invente e fala assim, vou treinar, vou estudar karatê. Seria muito bom se a pessoa começasse pela musculação. Ah, eu vou fazer beach tênis para me divertir com os meus amigos. Ótimo, show de bola, extremamente gostoso, recreativo, muito bom. Se a pessoa começasse antes pela musculação. Na verdade, seria muito bom para todas as pessoas se elas permanecessem praticando musculação. Eu disse praticando. Chegamos num ponto importante então, porque o que se vê são professores de educação física que ao prescreverem exercício não estão focados no para quê. Para que serve a musculação? Para aumentar os níveis de força e resistência muscular localizada. É isso que a musculação faz. O que temos visto são profissionais, prescrevendo exercícios de musculação invariavelmente focados em induzir hipertrofia muscular. E eu digo invariavelmente porque todas as vezes, e eu digo todas as vezes, são todos os dias que isso me acontece. Haddad, você acha esse exercício válido? Espero que possa contribuir com uma linha de raciocínio importante. As pessoas têm prescrito exercício pensando invariavelmente na hipertrofia. A pergunta que chega até mim é assim, Haddad, você acha esse exercício válido? Todas as vezes a minha resposta é assim. Se tiver alguém aí que já perguntou isso para mim, confirma a minha resposta. Ela é assim, ó. Válido para quê? Para força? Para resistência? Para coordenação? A partir do momento que a pessoa pergunta assim, Haddad, esse exercício é válido? Eu sei que ele está perguntando assim, esse exercício aqui faz crescer, Haddad? Amigos, o exercício ele não é para isso, não. A musculação, como uma ferramenta do bodybuilding, é um instrumento bom, na verdade preciso, cirúrgico para a hipertrofia. Mas nós não prescrevemos musculação para hipertrofia para as pessoas que estão lá na academia. E isso precisa ficar muito claro para vocês. A pessoa entrou na academia esse mês. Ela está com 5 semanas, agora é o segundo mês, é o começo do segundo mês dela, a 5ª semana dela de exercício resistido. E aí alguém vai lá e passa um exercício de glúteo para ela. Esse exercício aqui é maravilhoso para o glúteo. Pode ser extremamente motivante a moça ouvir isso, mas posso falar uma coisa para vocês? Uma pessoa que está ali na 5ª semana, na 10ª semana, na 20ª semana, na 50ª semana, no primeiro ano de treinamento dele de musculação, nem deveria se preocupar com isso. E eu vou explicar por quê. E esse é o grande motivo da desistência. Você, personal trainer, diz para o seu aluno que o exercício induz hipertrofia no bumbum dele, no braço, no ombro e não sei o quê. E não sabe, não é que você se esquece, você não sabe que ninguém consegue isso no primeiro ano.
Os que estão fora da curva, porque vêm de outros esportes, são caras raçudos e vão lá e passam o carro na frente dos bois e tem uma evolução muito grande no primeiro ano de treinamento. Eles não vão durar. Eles não vão durar. São clientes da ortopedia, rapidinho, manguito rotator, e enfim, tudo vai embora. Quando você afirma para alguém esse exercício é fantástico para hipertrofiar tal músculo, entenda, você está falando com um veterano. Porque a pessoa no primeiro ano, vejam, a regra é muito simples, todos aqui que já têm meu livro sabem disso. Primeiro você prescreve exercício para a pessoa fazer a aprendizagem motora, é aprender o exercício. Depois ele ganha resistência, depois ele se torna mais forte, ele ganha força. A última coisa que vem é a hipertrofia, e a hipertrofia ela não é treino dependente. Hipertrofia não é treino dependente. Hipertrofia é multifatorial. Força, treino dependente. Resistência, treino dependente. Aprendizagem, quanto mais você faz, melhor você fica. Hipertrofia, aí a conversa é diferente, porque a hipertrofia é multifatorial. Conheci dezenas de atletas que treinavam de qualquer jeito e tinham físicos espetaculares. Conheci atletas que treinavam muito, claro, mas conheciam pessoas que aproveitavam o treino, faziam o arroz com feijão e cuidava das outras variáveis do treino. Numa outra live eu volto a falar quais são as outras variáveis do treinamento. Por agora, entendam, hipertrofia é multifatorial, é multivariada. Não adianta você botar o foco e falar para o seu aluno assim, vamos passar rosca concentrada para ele porque vai trabalhar o bico do bíceps. Aí eu olho e falo assim, vai. E é por isso, é exatamente por isso, que a grande maioria, se não todas as pesquisas que foram feitas tentando relacionar shape, formato, forma, aparência de músculo, resultaram em nada. Utilizamos pessoas treinadas, aí você ia lá na tabela com as características dos voluntários, eram pessoas que tinham ali 2, 3 anos de treino. 2, 3 anos de treino, queridão. Falta tudo. Prescrevemos exercício resistido, pensando em para quê, para quem e quando. Amigos, se você não responder para quê, para quem e quando, sai da minha sala de musculação. Simples assim. Você precisa saber para quê. O agachamento é o melhor exercício do mundo de membros inferiores. Sei. Pega um aluno todo encurtado. Esse já não é para quem. Porque para esse aluno o agachamento já vai ser um grande desafio que vai resultar em muito pouco benefício. Mas é o melhor exercício do mundo para quê? É o exercício mais completo, Haddad. Mais completo para quê? Eu não sei do que você está falando, de verdade. Como diria Isaac Newton, se você pretende falar comigo, defina seus termos. Quando você diz o agachamento é o mais completo dos exercícios, para mim você não falou nada até agora. Porque o mais completo pode ser um carro com trio elétrico, airbag, ABS em todas as rodas, injeção de não sei o que. Eu não sei do que você está falando. É o mais completo em termos biomecânicos? É o mais completo em termos de ativação neuromotora? É o mais completo em termos de tomada de decisões? É o mais completo em termos de hipertrofia? É o mais completo para o ganho de força? É o mais completo por fortalecer? É o mais completo? Do que você está falando? Não faz o menor sentido essa afirmativa. Portanto, pode ser muito bonito, sabe? Assim, tem palavras que quando elas são faladas... Sei lá se isso aí é programação neurolinguística, mas as pessoas gostam de ouvir, sabe? O agachamento profundo é o melhor exercício para glúteo. Eu ouço, sei. Faz aí, deixa eu ver você agachar profundamente. Então, vamos raciocinar um pouquinho. Para quê? Para quem? Quando? Uma pessoa com encurtamento de isquiotibiais. Haddad, como é que eu vou saber isso? Se você não fez a avaliação prévia do seu aluno, é aí que você não deveria prescrever mesmo. Entenda,
Exercício é medicina, é medicinal, exercício é remédio. Um médico, quando prescreve um remédio, primeiro ele avalia, diagnostica e depois seleciona qual é o fármaco que ele vai utilizar. O educador físico tira da cartola o vídeo que ele assistiu, aí ele escutou. Uns escutaram o Dr. Paulo Gentil falar que sim, outros escutaram o Dr. Belmiro de Sales falar que sim, outros ouviram o Dilmar Pinto Guedes falar que sim, outros ficaram loucos e foram escutar o Eduardo Haddad. Meus amigos, não é assim que se prescreve exercício, não é porque você gosta do professor, acha ele bonitinho, puxa o saco dele, ou briga com ele, ou acha que ele é malvado, ou acha que ele... Não é assim que prescreve exercício. Se prescreve exercício com base em evidências. E a propósito, ciência é uma coisa, evidências, outra bem diferente. Não é porque saiu 1, 2, 10 artiguinhos falando que o negócio é bom que isso é uma evidência. Evidência é quando surgirem meta-análises, revisões sistemáticas de toda a literatura, depois de um crivo muito forte, avaliado por pessoas muito sérias, que não querem provar nem que sim nem que não, eles querem avaliar o que foi escrito. Se depois disso alguém disser, este exercício realmente é muito bom, agora sim você vai prescrevê-lo baseado em evidências. Caso contrário, por favor, volta para o básico. Esse exercício aqui, ele é para quê? Olha, ele é um multiarticular. Do mesmo jeito que eu tenho leg press, eu tenho agachamento, eu tenho hack, eu tenho Smith. Qual dos dois é o melhor, Haddad? Que pergunta é essa, querido? Que pergunta é essa? Eu tenho pimenta caiena, pimenta do reino, pimenta de dedo, pimenta de cheiro. Qual é a melhor? Não é assim que funciona, não. Todos têm a função de colocar tempero à comida. Então, todas as variáveis dos exercícios multiarticulares, quer seja leg press 45 graus, leg press nébula, que tem 30, leg 45, leg 60, leg 90 graus, hack, eu estou olhando aqui no meu estúdio, hack articulado, hack de carrinho, hack independente, todos são exercícios multiarticulares que fazem o que um exercício multiarticular deveria fazer: usar de maneira majestosa as alavancas, distribuindo bem a ação de forças, promovendo coativação entre agonistas e antagonistas, equilibrando forças articulares. Pronto! Haddad, para quê? Para isso tudo que eu falei. Depois você vai lá e olha que eu vou deixar salvo. Para quem? Ou para quem não tem isso, para quem não tem capacidade coordenativa. Você pede para a pessoa, levanta aí da cadeira, vamos caminhar. O cara segura nos lugares para levantar. Você fala, nossa, que moleza para levantar. Tem gente que quer agachar pesado, não dá conta nem de andar. Você olha a pessoa andando, você fala, gente do céu. Ou fez cocô nas calças, é uma pessoa mole, gente mole. Sabe, aquele passo demorado, preguiçoso, não vai agachar pesado jamais, jamais, jamais. Então vejamos, olha onde estamos chegando. Para que eu vou passar exercício multiarticular? Passarei exercícios multiarticulares, pois quero usar a boa distribuição das articulações harmonicamente, fazer menos sobrecarga nesta ou naquela articulação, fazer uma coisa coordenada, bonita, usando coativação de antagonistas, ao mesmo tempo que trabalho o quadríceps, trabalho o posterior de coxa, trabalho o glúteo, trabalho as panturrilhas. Uai, Haddad, quer dizer então que eu posso agachar, que aí pega o posterior, aí como é que eu vou dividir o treino? Para. Estou tentando colocar uma linha de raciocínio para você parecer inteligente. Não vai se tornar tão inteligente ao ponto de parecer burro. Esses dias alguém perguntou para mim que não podia. Por que eu estou dividindo o treino em anterior de coxa e posterior de coxa? Se a eletromiografia já provou que o posterior também trabalha. Eu falei, ai, que canseira. Ui, ai, pegou bem no ossinho do lado do pé. Ai. Não é assim, gente. Vamos lá. Agora, por que eu prescreveria o outro tipo de exercício da musculação, que é o uniarticular? Olha o nome do coitado. Uniarticular. Que deveria se chamar exercício uniaxial, ficava melhor, só tem um eixo ali, né? Mas ele é uniarticular mesmo. Então vamos lá, vamos pegar aqui uma rosca de bíceps,
né? Uma rosca direta, uma rosca alternada, concentrada. Cadeira extensora, já que estamos falando de agachamento, por que eu faria uma cadeira extensora? Ah, Dade, porque ele pega mais na cabeça do vaso, mais distal. Não pega, não pega. Não pega nem que sim, não pega nem que não. Quem falou isso aí falou baseado em um ou outro estudo. Ou falou baseado na experiência pessoal. Na verdade, eu treino. Falou, mano? Sou boi, esquisitão, monstro. E aí eu sei que pega. Eu sou filho de Odin, então eu sei que pega. Tá ok, eu respeito a sua opinião. Posso tentar e dizer pra você, ó, pega mesmo. Ou posso tentar e dizer, pegou não. Isso não importa. Entende? Pegar ou não pegar não importa. O que sabemos de um exercício uniarticular é que a ação muscular é mais limpa, por assim dizer. Quando eu agacho, eu uso quadríceps? Oh, pra caramba. Quando eu faço cadeira extensora, eu uso quadríceps? Pra caramba também. A diferença é que num deles eu tenho coativação de músculos antagonistas entre si e um bom equilíbrio de forças na articulação. Uma outra diferença é que quando eu agacho, eu tenho efeito de transferência. Eu consigo transferir o agachamento para um salto, para um chute de artes marciais, para um step do taekwondo, do karatê. Eu consigo transferir o agachamento para modalidades esportivas. Cadeira extensora você não consegue transferir para nada. Na década de 70, os profissionais de educação física falavam assim, esse aqui é o exercício do chute. Nunca chutou. Nunca chutou. Porque eu saiba, quando se chuta com o corpo inteiro. Que é um chute inteiro. Buf! Vai o quadril, a alma e o suspiro. Pum! De uma vez no chute. Então fazer cadeira extensora achando que o seu chute vai melhorar, sei lá que chute é esse que você está ensinando aí para as pessoas. Mas fortalece o quadríceps? Fortalece. A Haddad fortalece mais do que o agachamento? Nem menos. Nem menos. Não é porque eu vi um estudo, Haddad, que um agachamento mais leve ainda ativava 20% mais do que uma cadeira extensora pesada. Eu também vi esse artigo. Não significa nada, é um trabalho. O nome disso é ciência. Por que isso chama ciência? Porque eles utilizaram toda uma metodologia e que você também é obrigado a usar, senão vira uma baderna. Então, por ter respeitado o método científico, produziu-se ciência. Faz parte do conhecimento da humanidade? Faz. Define a prescrição para populações? Não. Não define. Não define a prescrição. Definirá a prescrição quando forem feitas várias revisões sistemáticas, várias meta-análises. E aí você tem então todo um estado da arte mostrando que sim, que de fato isso faz diferença. Ó, Neto, para aumentar a performance do ciclista, qual você passaria? Ó, acabei de te falar, Neto. Se eu estou saindo de dentro da sala da musculação e transferindo para alguma coisa, só serve se for leg press, agachamento, afundo, só os multiarticulares, tá? Não importa se o esporte, por exemplo, como o ciclismo, aparentemente usa muito o quadríceps. Porque tem modalidades de ciclismo que você usa clipe. E aí você precisaria de uma flexão de joelho muito forte, né? Então, agacha. Faz leg press que vai ser melhor e usa menos tempo. Agora, meus amigos, quando você está diante de uma pessoa altamente treinada na musculação. Haddad, o que é altamente treinado na musculação? É uma pessoa com muitos anos de experiência e que almeja hipertrofia. Agora você faz uma coisa muito importante, que é avaliar esteticamente o físico. Se ao analisar o físico, Léo Fernando, os adutores são muito solicitados no agachamento sumô? São, mas eles são muito solicitados em qualquer agachamento, Léo. Inclusive eles são solicitados quando você faz leg press com cargas mais desafiadoras. Os adutores, eles são solicitados. Os adutores, por exemplo, que o Léo perguntou, você usa em todos os exercícios. Principalmente se for um homem agachando, se for um homem fazendo leg press, porque o quadril do homem é mais estreito, os glúteos são mais tensos e na fase excêntrica ao abaixar, ele faz um geno var, ele joga os seus joelhos para fora.
E quem estabiliza isso são os adutores, junto com o semitendino e o semimembranáceo. Mas enfim, os adutores trabalham muito, né? Não significa que você não pode completar o trabalho de adutores numa máquina adutora, né? Se não tem, vai lá na polia e faz, você pode completar, desde que precise, entende? Então, por exemplo, um judoca que não treina adutores é um sério candidato a uma lesão na região inguinal. Por quê? Porque a Shibarai precisa muito disso, ao se defender numa guarda em pé ele precisa muito de adutores. Fer ponto escada, hipertrofia para atletas do futebol com retirada parcial do menisco. Fer ponto escada, por que trabalharíamos a hipertrofia em um jogador de futebol? Ele andou perdendo massa muscular? Treine os básicos. Treine os básicos. Se você conseguir definir qual dos dois meniscos, já fica um pouquinho mais fácil, tá? Mas via de regra, no futebol, o único uniarticular que precisa no futebol é a mesa flexora ou a cadeira flexora. Porque fortalecer o posterior de coxa evita estiramentos, né? Então é uma boa estratégia, mas vai passar exercício de agachamento, levantamento terra, para o pessoal do futebol, que é a melhor opção. Menisco lateral. O menisco lateral ele é um pouquinho menos complexo, né? Gente, vamos pensar aqui então. Ao prescrever exercício resistido, não pense assim, Haddad, este exercício é válido. Pense assim, que exercício é esse que eu estou vendo? É um básico multiarticular ou é um exercício uniarticular? Quem é a pessoa que executa? É uma pessoa que precisa de condição física, aprendizagem, que é a mesma coisa que coordenação, resistência, força, ou é uma pessoa que já está na fase da hipertrofia? Lembrando que você não vai focar na hipertrofia no primeiro ano de treino. Por quê? Porque qualquer coisa que você passar, essa pessoa melhora. E eu disse qualquer coisa que você passar, essa pessoa melhora. De preferência que sejam os básicos, porque pelo menos tem como evoluir a força e aí a hipertrofia vai fazer mais sentido. Mas tive um grande professor na área da musculação, o professor Dilmar Pinto Guedes. O Dilmar ele fala assim, para melhorar porcaria, qualquer porcaria serve. E é verdade, gente. Chega uma marmota na sala de musculação, vai fazer leg press e coloca 10 quilos de cada lado no leg press. Qualquer coisa que essa pessoa fizer vai ser melhor do que o que ela não tem feito. E aí você vem querendo colocar, eu acho que a caneleira para o glúteo. Caneleira para glúteo, gente. A mulher faz leg press com 10 quilos de cada lado. Para. Neto, hoje em dia acontecem muitas lesões dos isquiotibiais. Por que isso acontece, mestre? Depende, né, do que você está falando. Lesões nos isquiotibiais na sala de musculação, lesões nos isquiotibiais no esporte. Depende, né? Eu não sei onde que estão acontecendo essas muitas lesões. Antigamente acontecia muito no futebol, porque o pessoal fazia musculação errada. Eles treinavam cadeira extensora, acreditando que era o exercício que fortalece o músculo do chute, e não treinavam os isquiotibiais. E aí quando eles iam sair num tiro de meta, a perna... nos jogadores, sim, jogadores de futebol, é porque assim, a ciência do treinamento evoluiu, o atleta não mudou, o atleta de futebol continua sendo displicente. Veja se os atletas sérios, eles têm lesões desse porte. Os atletas sérios, eles têm lesões porque os treinadores os utilizam demais em campo. Porque atleta sério não machuca posterior de coxa. Agora, aquele tiriça que mata treino, é para ir para a sala de musculação, não faz a musculação. Eu trabalhei num time de futebol, mas assim, entenda, né? Terceira divisão e tudo, então assim, não serve muito, mas a experiência era muito boa. Porque era prescrito exercício de membro superior na musculação. Falava, por que os atletas estão treinando pack deck, rosca? Não, Haddad, é para compensar o físico. Falei, não tem que compensar o físico, isso aqui é um esporte de especialização. São atletas pagos para jogar futebol. Então, se tem que fazer alguma compensação aqui, é trabalhar o core para que a lombar deles consiga suportar o estresse que essa quantidade de músculo impõe à pelve. Agora vai passar bíceps para jogador de futebol para falar que é para ter compensação. Tinha que ter compensação reprovando você no seu exercício profissional e você voltar para a faculdade.
Que isso é um raciocínio que não cabe em lugar nenhum, meu pai. Sabe aquele negócio de pegar um nadador e colocar o nadador para treinar panturrilha? Por que você está pondo o nadador para treinar panturrilha? Não, porque ele faz muita força no peito e no dorsal, eu quero compensar. Não, você não quer compensar, você não está raciocinando direito. Tá? Então, para esportes, no plural, prescrevam exercícios multiarticulares. Por que, Haddad? Porque tem mais atividade eletromiográfica? Não quero saber dessa conversa. É porque você faz mais coativação entre os músculos antagonistas e sinergistas. É porque você exercita a estabilização em vários aspectos. É o agachamento, não é só o agachamento, não, o leg press trabalha a estabilização. É, Haddad, quando eu puxo o bracing, não, filho, quando você faz leg press, você usa rotatores laterais do quadril, você usa adutores de maneira antagônica. O nome disso é coativação antagonista. E assim você equilibra o seu quadril. Você usa extensor do joelho, mas usa extensores do quadril. E usa musculatura posterior do joelho, plantar, poplíteo, estabilizando minimamente a articulação. Isso é a cinesiologia da musculação. Mas vem umas coisas assim, se eu colocar o pé mais para cima, pega mais posterior? Que pergunta é essa? Não é assim que funciona. Não é para isso que você faz os multiarticulares. É pensando numa coisa muito mais antiga e muito mais presente. E quando falarmos de hipertrofia, Haddad, agora qual que eu escolho? Garfo e faca. Porque de todas as variáveis que vocês puderem alavancar para mim, se é agachamento, se é cadeira extensora, se é de cabeça para baixo, se é 3 de 8 ou 3 de 1000, qualquer coisa que você puder alavancar, elas são secundárias em relação ao garfo e à faca. Se o foco está na hipertrofia, o garfo e a faca são determinantes do sucesso. Você pode treinar do que você quiser. Se a alimentação, o garfo e a faca estiverem errados, não tem aumento de músculo. Agora, o formato do músculo, essa é uma outra discussão, mas é para uma outra live. Por agora, eu só queria que vocês entendessem para quê, para quem e quando. Fiquem com Deus e um par de dumbbells.